Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um programa, mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm testemunho, vida com Jesus, histórias maravilhosas e você vai ouvir aí uma linda história hoje. Espero que você curta esse programa, também que você compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo pela TV, pela Super Sinop 7.1, que Deus abençoe a sua vida, fique até o final, tá bom? Convidamos a minha amiga Maiara para bater um papo. Tudo bem, Maiara? Tudo bom, Fernando? Boa noite. Boa noite a você que está em casa. É um prazer, uma honra estar aqui com você para falar um pouquinho dos nossos testemunhos, né? Aquilo que edifica o coração da gente, né? Maravilha. Para quem talvez automaticamente você já é um pouco conhecido em Sinop pela sua atividade, mas para quem não te conhece, se apresente e fala um pouquinho quem é você, quem é a Maiara. Vamos lá, quem é a Maiara? Então, a Maiara é serva de Deus, a Maiara é filha, é mãe, é esposa, é amiga, mas a Maiara também é advogada. Pela graça e bondade de Deus, estou vice-presidente da UAB Sinop nessa gestão 2025-2027. Sou professora universitária no Grupo Unifacip, no curso de Direito. Sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus aqui em Sinop. E tantas outras posições, né, que Deus nos permite ocupar dentro da sociedade. Estamos aí servindo a Deus através de tudo que Deus nos permite, né? E escritora, fiquei sabendo que você tem uma participação num livro, você até inclusive trouxe o livro aqui. Trouxe para esse aqui é de presente para minha amiga Dineia. Muito Esse bem. aqui eu trouxe especialmente para ela. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aí, que é muito interessante. Eu nem sabia que você estava nessa linha de escritora. Mas quando o Senhor manda nós fazermos alguma coisa, não tem jeito, né? Nós temos que fazer. A grande pergunta aqui, a pergunta inicial que nós sempre fazemos para os convidados que vêm e sentam na poltrona, é como, de que maneira Jesus entrou na sua vida, ou que você se conectou com Jesus, você aceitou Jesus, quando foi e como foi? Vamos lá, então eu falo que eu sou o improvável de Deus, né? A minha mãe engravidou de mim com 15 anos de idade, minha mãe foi mãe solteira. 15 de anos? Mim, numa currutela desse tamanho de Santa Catarina, currutelazinha mesmo, se chama São José do Cedro, em Santa Catarina. Ainda existe? Existe, deve ter uns 5 mil habitantes. Quando a gente fala dessa cidade, tem que falar, é próximo de Chapecó, né? Tipo, uma referência grande, assim, porque é muito currutela mesmo. Lembra Santa Carme, assim, pequena? Isso, tipo isso, tipo isso. E aí dentro de São José do Cedro ainda tem os distritos, assim, sabe? Tem ainda uns distritozinhos. Em um lugarzinho lá estava sua mãe. Lá estava minha mãe. Foi lá que minha mãe engravidou com 15 anos de idade, mãe solteira. Você pensa isso há 36 anos atrás, revelando minha idade, né? Então, dentro daquela sociedade, que era uma sociedade muito mais conservadora do que as de hoje, claro. Isso foi uma vergonha para a família, foi uma vergonha para todos. A minha mãe era apontada, minha mãe perdeu as amigas, na escola minha mãe era rejeitada, porque era uma adolescente grávida, o que não se via muito naquela época, né? Hoje em dia talvez causa menos estranheza, embora não seja normal, eu ainda não considero normal gravidez na adolescência, mas né, era muito mais chocante naquela época. Mas morava com os pais? Minha mãe morava com os pais. A minha avó era divorciada já há algum tempo. Sim. Então minha avó morava com os 3 filhos, minha mãe e meus 2 tios. Entendi. E aí depois dessa gravidez na adolescência, então eu nasci em São José do Cedro, mas aquele período foi muito difícil emocionalmente para minha avó, que já era divorciada, já não era bem visto o divórcio na época de esquite, né? Não era bem visto na época. A minha, né, com uma filha, mãe solteira, criando a neta dentro de casa. E aí os meus tios vieram tentar a vida aqui em Sinop. Na época vendendo colchão magnético e chinelo magnético. Olha só. Kenkopato era o nome da marca lá. E vieram tentar a vida aqui. Começaram com linha telefônica, não deu certo, depois empreenderam para esse lado aí. Depois acabaram comprando uma vanzinha e dessa van fizeram a empresa de ônibus que eles têm hoje. E aí, com um ano que eles estavam aqui, eles falaram para minha avó e para minha mãe virem. Então eu vim para Sinop com 1 ano de idade. Eu falo que apesar de ser catarinense, eu sou de coração sinopense. As minhas raízes são de Sinop, as minhas memórias são de Sinop, as minhas lembranças são de Sinop. Então é como se eu fosse daqui. Eu não consigo me ver de outro lugar. Com certeza. Então a minha mãe chegou aqui, eu tinha 1 ano de idade e, né, sem perspectiva, sem propósito, sem sonho, sem absolutamente nada. Minha avó costureira, então, né, com muita luta, muita batalha, né, conseguiram me criar. Minha mãe conseguiu formar na Unemat, na 2ª turma de contábeis. E aqui eu cresci e estudei no Nilsa. E aí depois disso, minha primeira participação assim no meio social foi em 2002, quando eu ganhei uma bolsa de estudos. A minha avó conseguiu para mim uma bolsa de estudos no Regina.
Eu falo que a bolsa de estudos era para praticar esportes, mas eu era bem ruizinha de esportes. Eu me inscrevi em todos, eu fazia vôlei, handebol, futsal para não perder a bolsa, mas eu era uma das melhores alunas, então as irmãs gostavam de mim porque eu era uma boa aluna. Muito aplicada, ganhava as Olimpíadas da escola, eu era muito inteligente, mas assim, tino para esporte não era muito meu não. E aí nessa época, houve o primeiro episódio da Câmara Mirim, em Sinop. Na época, o presidente da Câmara era o Altair Cavaglieri. Sim. E a vereadora autora do projeto era a Cleusa Navarini. E aí era a madrinha, né, da primeira Câmara Mirim. E aí teve um pleito eleitoral no Regina em 2003 e em 2004, então eu assumi como a primeira vereadora mirim do colégio Regina Passos, Já né? pensou? Enfrentei um pleito eleitoral, eu estava na 8ª série, enfrentei contra os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, palanque. Foi a primeira vez que você disputou alguma coisa na vida? Primeira vez. Eu lembro que a minha promessa de palanque era vou diminuir o valor do lanche da cantina, né? Assim, conseguiu fazer isso? Claro que não. Depois eu fui vereadora mirim, eu entendi que a minha competência não era diminuir o lanche de uma escola privada, né? Enfim, aí a gente aprendeu lá na Câmara Municipal, né, as competências do Legislativo. Mas aí foi a primeira participação, assim, na vida pública aqui em Sinop. Aí depois disso, continuei com a minha bolsa de estudos, mas eu queria muito trabalhar, eu queria muito produzir. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria trabalhar. E aí meu primeiro emprego foi no CGF Contabilidade, com o Kleber Furlanetti, que foi quem me ensinou, assim, eu falo que ele me apadrinhou, sabe? Ele me pegou mesmo pra pegar na minha mão e me ensinar o caminho da roça, sabe? Eu falo que cada vez que eu ia na Receita Federal sem nem saber direito o que eu estava fazendo pros setores, né? Eu era tipo como se fosse um correspondente ali, um motoboy, né? Um office boy. Um office boy do escritório. Isso foi em 2006 até 2009 eu fiquei. Eu fui office boy da Mabilete Contabilidade. Não, e aí o fiscal mandava ir na Receita, o contábil mandava ir na Receita, o setor de pessoal mandava ir na Receita e cada um mandava fazer uma coisa diferente. Você chegou aí no IBAMA pegar a TPF? Meu Deus! E a gente tinha que datilografar CCIR, datilografar CCIR, o formulário de CCIR dos imóveis rurais. E eu falo que, e foi ali que daí eu fiz o curso de datilografia na Adestec. Fiz datilografia, aquelas provas, né, com as mãos cobertas, né, com folha sulfite, que não podia olhar, fiz tudo certinho. Meu Deus. E aí que eu falo que eu me vi como gente, assim, o Kleber me deu ensinamentos para a vida. Para a vida pública, para a vida prática, para a vida empresarial, então foi ali onde... E aí eu trabalhava no setor de constituição de empresas, então eu fazia contratos, constituições, alterações contratuais, baixas, eu gostava muito da parte legislativa. E eu achava que eu queria algo na área da saúde, e o Kleber, não, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito. Então, eu fui influenciada pelo Kleber a fazer direito. Que influenciou a sua carreira. O filho dele, o Gustavo, fazia direito na primeira turma da Unicem, aqui em Sinop, né, que depois foi adquirida pelo Grupo Croton. E aí eu falei, não, mas eu queria fazer medicina, enfermagem, qualquer coisa na área da saúde. E ele pagou uma avaliação psicológica. Nunca vou esquecer. O Kleber, assim, foi um paisaço pra mim, sabe? Pagou uma avaliação psicológica e deu na área de humanas e sociais. E aí, na época, o CGF tinha... convênio, né, com o grupo da Unicem, então eu tinha desconto, né, então assim, eu paguei a minha faculdade, trabalhava de dia e fazia faculdade à noite, sabe? Que legal. Então assim, eu falo que eu sou cria de Sinop, né, e aí, trabalhando lá, eu prestei concurso pro Tribunal de Justiça, passei, e aí o Cleber ficou com raiva, né, porque assim, eu não sabia nem o que era prestar concurso, foi tão assim, passaram divulgando as vagas da minha turma do direito, Sim. Me inscrevi, fui lá, fiz a prova, eu era uma boa aluna, uma das melhores alunas da sala, fui lá, fiz a prova, passei, vou assumir, todo mundo fala que ser concursado é bom, vou assumir, mas assim, muito na inocência, sabe? E o Cleber já sabia o que isso significava, né, que eu não ia ficar lá, né. E aí, então, eu trabalhei no fórum como técnica judiciária 5 anos, depois assessorei um magistrado, e então... Eu falei, quero advogar, eu quero estar do outro lado do balcão. Eu atendi advogados todos os dias. E não cabia em mim ficar, na época, batendo carimbo, numerando página de processo ou expedindo mandado todos os dias. Fazer todos os dias a mesma coisa. Eu me sentia o próprio Charlie Chaplin do filme Tempos Modernos, apertando parafuso o dia inteiro. Eu não fui a melhor aluna da faculdade, eu não ralei para pagar a minha faculdade. Eu ia de bicicleta. Hoje, aquela região é cheia de condomínios. Mas o campus da Unicem, que depois é o Unic Aeroporto e tal, era um breu, um escuro total. Era o final do final. Era o final do final, era estrada de chão, não tinha nem um Mondrian, não tinha absolutamente nada. Eu ia de bicicleta e depois, assim, a minha mãe e o meu pai, né, meu pai do coração, meu pai afetivo, com medo de acontecer alguma coisa, porque as aulas eram até 11 horas da noite.
Meu pai conseguiu comprar uma Dream sem documento, tudo errado, pegou lá na oficina, entrou com de serviço, sei lá o quê. Só pra te ajudar. Eu sei que eu ia com aquela Dream pra escola. E aí eu tinha dó da minha mãe, que fazia as coisas, a gente trabalhava fora e ainda fazia as coisas em casa. Então, o dia que chovia, né, nesse tempo que a gente tá hoje, eu ia com uma roupa molhada, chegava lá, colocava a roupa molhada numa sacolinha do Machado, colocava uma roupa seca e ia pra sala de aula. Se 11 horas da noite estivesse chovendo, eu ia no banheiro, colocava a roupa molhada, pra não sujar duas mudas de roupa, sabe? Sim. E aquela Dream caía corrente. E aí parava no meio da estrada ali, ó. E aí um monte de carro iluminava para eu colocar corrente. Chegava em casa cheio de graxa, sabe? Então, assim, foi muito sofrido fazer minha faculdade, para eu me sentir apertando parafuso todos os dias dentro do serviço público. Então, eu falo que até para você servir ao público, você tem que ter perfil. Claro. Até para o funcionalismo público tem que ter perfil. Sabe? E eu não tinha esse perfil. Meu perfil é inquieto, meu perfil é multidisciplinar, o meu perfil ele é dinâmico, o meu perfil é resolutivo. E dentro do serviço público nem sempre você vai ver o final, o resultado do que você faz. Nem sempre você vai ver o negócio concluído. Você tem que entender que isso é só uma partezinha. E eu gosto de ter a entrega do serviço, ter a entrega da situação. Começo, meio e fim. E aí eu pedi exoneração. Na época eu já estava casada, né? Então aí pedi exoneração no final de 2013. Meu esposo falou, arroz e feijão não vai faltar, mas já que você quer tanto. Então fiquei de 2009 a 2013 no fórum, pedi exoneração e comecei a advogar em 2013. Estou advogada. Em 2014 fui convidada por onde eu me formei para dar aula, então para mim foi um grandiosíssimo reconhecimento dar aula ao lado dos meus professores da faculdade. Né? Então comecei a dar aula daí no grupo Unic, porque daí já tinha sido adquirido, né? A Unic comprou a Unicem e depois o grupo Croton comprou, depois agora atualmente a Anhanguera. Né? Anhanguera agora. Isso, então dei aula na Unic durante 6 anos, aí depois fiz o meu mestrado aqui em Sinop, então eu falo que eu sou muito cria de Sinop, o meu mestrado foi aqui, na nossa casa, na Unemate, então eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fiz faculdade aqui, que eu fiz especializações aqui, que eu fiz mestrado aqui, que eu trabalho aqui, eu casei aqui, né? Meu esposo é sinopense, meus filhos são sinopenses, foi a cidade que nós escolhemos para morar, foi a cidade que nos acolheu. E no meio de tudo isso vem Jesus, né? Então, quando chegamos aqui, minha mãe, adolescente, começou a trabalhar e a minha mãe conheceu Jesus em 1992, salvo engano. Eu tinha acho que 3 para 4 anos de idade, quando nós começamos a frequentar a Igreja Pentecostal Filadélfia, na época pastoreada pelo pastor João Erivaldo, que é pastor aqui na nossa cidade, um amor, um querido. E minha mãe conheceu Jesus lá. Mas a minha mãe se apaixonou pelo meu pai, e meu pai não era crente, meu pai gostava de sair, de festa e tudo mais. E minha mãe começou a orar pelo meu pai, que é meu pai do coração, né, meu padrasto. E vou levar esse baixinho gordinho para Jesus aí, vou levar. E a bicha foi pagar o preço da oração. Ela levou meu pai para Jesus. Então eu aceitei Jesus, minha mãe fala que eu levantei a mão espontaneamente em lágrimas e ela não tinha como segurar, num culto de adulto, de domingo, culto público, aos 6 anos de idade. Então, talvez se eu te falar assim, você tem a exata visão, a memória disso? Talvez não, mas eu tenho certeza, pela descrição do pastor João Erivaldo, pela descrição da minha mãe, que foi genuíno o meu aceitar Jesus naquele momento. E desde então servimos a Deus na Igreja de Filadélfia. O pastor João Erivaldo fez o casamento dos meus pais. Olha só que legal. Né? E aí vieram os meus 2 irmãos, e aí eu estava na Igreja de Filadélfia até que aconteceu uma situação que levou ao rompimento do casamento dos meus pais. Eles passaram por um processo aí de reconstrução, e nessa reconstrução, a promessa que Deus tinha na vida deles era Ageu capítulo 2, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. A promessa sempre foi de restauração. Então o inimigo entra, mas quando há um propósito e quando as pessoas voltam a olhar para Jesus novamente, Deus tem poder de restaurar. Amém. Deus restaura por completo, faz nova todas as coisas. Amém. E hoje, quem fala isso é o coração de uma filha que lá na época maldisse seus pais, que falou contra os seus pais, que se revoltou. Eu estava no auge dos meus 15 anos, eu me revoltei contra os meus pais, contra tudo aquilo que estava acontecendo na minha família. Eu achei que eu nunca ia conseguir perdoar os meus pais por aquela situação. Porque num fatídico dia, a minha mãe saiu de casa no sábado, véspera de feriado, para morar com outro homem, e meu pai saiu de casa no domingo com os meus 2 irmãos. E naquele momento, a minha família falou assim, olha, o Mauro não é mais seu pai, agora o Mauro é só seu ex-padrasto. E eu fiquei. Então, para mim, ali naquele momento, foi como se fosse um segundo abandono, por assim dizer. Sim. Um trauma. E eu fiquei morando com a minha avó. Mas Deus é
tão misericordioso, que quando o trabalhar é dele, o perdão é tão completo, Fernando, tão completo, que é algo que hoje não nos causa uma dor, uma mágoa, uma rusga. Hoje serve de testemunho e serve de restauração para muitos casais que eu atendo hoje lá no escritório. Então hoje, quando eu vou atender um processo de divórcio, eu sempre passo na minha cabeça, será que eu sou instrumento para materializar esse divórcio ou eu sou instrumento de restauração desse casamento? É verdade. Então existem situações que infelizmente não há outro resultado, o resultado é o divórcio, né? E assim, infelizmente tem que ser. Não é do propósito de Deus, mas Com às certeza. vezes fruto das ações humanas, Sim. inconsequentes. Coração duro, às Mas vezes, né? assim, eu já tive uns 2 testemunhos de pessoas que vieram para consulta, passaram por 2, 3 atendimentos meus, passei proposta de honorários e tudo. E um deles eu cheguei no dia de ler o acordo de divórcio. Quando eu terminei de ler, os dois estavam chorando. Os dois estavam chorando. E aí eu falei pro casal, eu falei, vocês não querem divorciar. Eu não vou deixar vocês assinar hoje. Vocês voltem para casa. Vocês voltem para casa. Vocês vão buscar Deus, vocês vão buscar o que está dentro do coração de vocês. Porque eu não vou deixar vocês assinarem. Daqui uns 15 dias vocês voltam, se vocês quiserem, mas vocês voltem bem. Porque do jeito que vocês estão, vocês não querem divorciar. E aí passou uns 60 dias, a mulher falou assim, doutora, nós estamos bem. Nós resolvemos mudar de cidades para sair do meio que foi o problema. E estamos bem, estamos restaurando nosso casamento, procuramos uma igreja como você nos aconselhou. Eu falei, então assim, se um casamento foi restaurado, eu cumpri meu propósito na advocacia. Olha Sabe? só. Deus me usou através da minha profissão. Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui do livro, né? Deixa eu perguntar, aproveitando essa questão, porque esse assunto de paternidade é um assunto que eu já até comentei aqui, porque eu também passei por essa situação. Minha mãe veio grávida, né? Alguém que talvez já ouviu, vai ouvir de novo. Minha mãe veio grávida do Paraná para o Mato Grosso, grávida. Então ela engravidou no Paraná e o meu pai biológico ficou sabendo da gravidez e não quero. Vai com Deus. E ela veio grávida, escondida. E aí automaticamente depois, né, a barriga vai crescendo, daí meu avô, minha avó, meus tios, né, todo mundo descobriu. Aquele baque, né? Meio Aquele que deu choque. mais. Minha mãe veio para Sinop para trabalhar na casa do seu Plínio Calegário, Nossa. né, o de Maíra ali, enfim, toda aquela família ali. E aí Fernando nasceu. E aí os meus avós ali, não tem como. Uma criança recém-nascida, e aí pega aqui, é o netinho, enfim. Mas eu tive essa questão, né, de crise por não conhecer meu pai biológico, nunca conheci, né? Então eu tive algumas crises com 17, com 18 anos, eu tive umas crises. Aí eu te pergunto, você teve alguma crise sobre essa questão? Não, porque Deus foi muito cuidadoso com o meu coração. Deus me deu um pai. E aí, na ausência dele, eu falo que não foi nenhuma ausência intencional, porque minha mãe veio pra cá com 1 ano de idade e eu acabei não tendo, nesse início da vida, muito contato. Quando minha avó voltava todos os anos para Santa Catarina ver os irmãos dela, os familiares dela, minha avó me levava junto, porque minha mãe tinha que trabalhar e eu estava de férias escolares. Então eu via o meu pai biológico uma vez por ano. Só que o Mauro entrou na nossa vida, eu tinha 2 anos de idade, 2 para 3. Logo que minha mãe chegou em Sinop. E demonstrou amor por você? A vida inteira. A vida inteira. Ocupou o papel de pai. Então, quando eu tinha 5 anos, quando eles casaram, quando minha mãe e meu pai casaram, e minha mãe fala que na lua de mel, minha mãe tinha medo da minha avó tirar eu dela, porque minha avó falava assim, agora que você casou com o Mauro, deixa a Mayara comigo, vai viver sua vida, seu casamento e tal. Minha mãe tinha esse medo da minha avó me pegar. E aí eu fui junto na lua de mel. E naquela época, a lua de mel era ir de ônibus na casa de parentes, né? E minha mãe fala que eu fui lá pro banco dela, do ônibus, e falei assim, mamãe, agora que você e o Mauro casamos, eu posso chamar ele de pai? Sem ninguém nunca ter falado nada pra mim. Olha só. Diz que ninguém nunca falou nada pra mim, e isso surgiu na viagem de lua de mel, um dia depois do casamento. E minha mãe falou, olha, não sei, você sabe que o Mauro não é o seu pai, você sabe quem é seu pai, mas vai lá conversar com ele. E meu pai estava lá sentado lá na última poltrona. E disse que eu falei isso, né, relatos deles, né, me contando, né. Disse que eu falei isso, e aí veio eu e meu pai chorando no corredor de ônibus pra minha mãe. Então, minha mãe fala que desde esse dia, eu nunca errei, chamar assim, Mauro, papai, sabe, o tio ou papai. Diz que eu estava muito certo na minha cabeça de chamar o Mauro de pai pelo amor que ele tinha dado todos esses dias. E Deus foi tão maravilhoso que eu não tive essa ausência paterna, porque o Mauro foi esse pai que Deus me deu para me instruir, para me corrigir, para me ensinar a ler, para cobrar tabuada, para, né, enfim, para me dar castigo, para absolutamente para me levar até Jesus, para me manter na presença de Deus. E quando eu cheguei numa certa idade, sempre, todo final do ano, ia para casa do meu pai biológico, convivia com as minhas irmãs,
A minha madrasta, ela não merece esse nome, ela é quase uma segunda mãe para mim. Eu falo que é uma boa madrasta, sabe? Ela é maravilhosa. Mas talvez eu e meu pai não tivéssemos assim um vínculo tão gostoso. Eu e meu pai biológico. E aí com 18 anos de idade, mais ou menos assim, veio o derramamento do perdão. Sabe? Deus preparou o momento, Deus preparou aquela madrugada para que eu e meu pai, por telefone, nós derramássemos o perdão. E foi o perdão por completo. Eu falo que quando Deus restaura, Deus restaura. Então hoje, pela graça de Deus, eu tenho dois pais que eu tenho vínculo maravilhoso, dois pais que me amam, dois pais que eu me sinto amada. Meus filhos são privilegiados, porque ao invés de 2 avós, tem 3 avós, né? Então, 3 vovôs, tem 3 vovós, né? Hoje, a minha madrasta é como se fosse uma segunda mãe mesmo, né? Então, assim, é algo que Deus restaura. Qual que é a importância do perdão? Foi na sua vida e para quem está assistindo, se você pudesse dar esse conselho. O perdão é curativo. Quando nós não perdoamos o outro ou quando nós não nos sentimos perdoados, ele causa doenças emocionais, doenças psíquicas e nos travam de viver o próximo de Deus, o novo de Deus. Sabe, o perdão, ele é libertador. Ele nos livra de todas as amarras e de todos os sis, e se, sabe? Então, eu falo que quando a Bíblia fala, é o único ato condicional. Se perdoar ao outro, vai ser perdoado. É o único ato condicional de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu falo que assim, quando aconteceu do casamento dos meus pais ser restaurado, e aí a restauração, né? Eu estava falando que a gente estava na Filadélfia. Quando aconteceu do casamento dos meus pais ser restaurado, 1 ano e pouco depois, restaurou na Assembleia de Deus. E eles estavam daí, então, na Assembleia de Deus, nesse novo ciclo do casamento deles, né, e tudo mais. E eu estava morando com a minha avó, servindo a Deus na Filadélfia. E eu tinha um namorado, porque eu era extremamente apaixonada. E um dia Deus falou para mim num culto. Deus usou um pregador de fora, na época o pastor Joel trouxe um pregador de fora, o pastor Erisvó era co-pastor na época. Sim. E o pregador lá do púlpito falou assim, olha, tem alguém aqui que está em dúvida. E a resposta é não. E eu tenho uma obra na sua vida. E se necessário for, eu vou recolher dessa terra, porque a obra que eu tenho na sua vida é muito grande. E se você tomar esse passo, você vai se afundar. E eu sabia que era para mim, porque eu estava em campanha de oração, se era para casar ou se não era para casar. Eu já tinha 1 ano e meio de namoro, enfim. A gente não namora há muito tempo. Caminhando para um casamento. Caminhando para o casamento. E aí terminou um dia, naquela noite, aquele culto de jovens, chamei meu namorado numa pracinha e terminei. Mas por que você vai terminar? Porque Deus mandou. Não, mas como assim? Você está ficando louca, é profetada. Deus mandou. A gente sabe ouvir a voz de Deus. Quando é a voz do Senhor. E aí eu lembro que eu peguei eu tinha uma bis, peguei aquela bis, entrei no portão de casa assim e comecei a gritar, pai, 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 porque tava doendo, era uma dor física, era uma dor na carne, obedecer dói. Claro. Mas a consequência da obediência, sabe, é o passo da glorificação de Deus na nossa vida. A consequência da obediência é a bênção. Como ser humano, como uma pessoa apaixonada doeu demais. Você não eu tinha criado todas as expectativas. Naturalmente falando, você não queria. Foi obediência, foi racional ouvir a voz de Deus, assim. Eu tinha certeza que se eu não obedecesse, eu ia pagar o preço. Ia pagar o preço e hoje eu estaria talvez divorciada e mãe solteira. Eu tinha certeza disso, porque eu sabia que era a voz de Deus. E aí eu lembro que eu passei a madrugada na área de casa, deitada no colo do meu pai, do meu pai afetivo, do meu padrasto, chorando. E o pastor eles vai ligando, e o meu ex-namorado estava na casa do pastor. Mauro, vamos falar, deixa eu conversar com a Maiara, não é assim, calma, vamos conversar, os dois são bênçãos, os dois são jovens, estão na igreja, aquele vucu-vucu, aquele Tudo bem, são bênçãos, eu tinha mas certeza da voz de Deus. Você tinha uma convicção. Eu tinha certeza. E como eu estava muito envolvida nos jovens da Filadélfia, eu falei, olha, eu não tenho como voltar a cultuar na Filadélfia, porque eu vou estar lá, são o mesmo ambiente, as mesmas pessoas. E meus pais já estavam na Assembleia. E aí eu falei, pai, eu quero falar com o seu pastor, quero o pastor sobrinho. Por quê, filho? Eu falei, porque eu não vou ficar sem a bênção de pastor nenhum. Até que eu vá para uma renovada, para uma batista, eu preciso ter algum pastor. Cobertura espiritual. É isso, entendeu? Eu fui muito ensinada. Que legal. E aí eu falei com o pastor sobrinho, e o pastor sobrinho era um cara de muita visão espiritual, assim, sabe? Deus já devia ter falado de mim isso pra ele, porque o que ele falou pra mim, não, irmã, fique em paz, olha, tem jovens aí, pode servir.
olha, estão precisando de professor na escola dominical. Eu falei, pastor, tá louco? Eu falei, pastor, tá louco. Eu tô falando que eu vou ficar temporariamente aqui, que eu não vou ficar aqui, porque eu não queria Assembleia de Deus de jeito nenhum. Paguei com a língua, né? Eu falei, última igreja que eu vou, Assembleia de Deus. Por que não pode isso, não pode É, aquilo, a não última pode igreja isso? que eu ia, Assembleia de Deus, sabe? E o pastor Sobrinho, na primeira conversa, não, porque estamos usando o professor de escola dominical, a irmã parece que tem jeito de dar aula para as crianças. Eu falei, pastor, eu não vou ficar aqui, eu não vou membrar aqui, eu não vou tomar ceia aqui. Só estou falando que você vai me ver aqui durante um tempo. E aí, de ter feito, né? Aí, como fala aquele crente assim teimoso, que faz 3 provas com Deus, em 30 dias Deus responde as 3, pois Deus respondeu, né? As minhas perguntas para o Senhor eram se era no meio desse povo que era para ficar, se era no meio dessa Assembleia de Deus, desse povo estranho e louco aqui, né? Esse povo barulhento. Esse povo barulhento, né? Se eu ainda ia casar, era a minha pergunta, porque tinha doído muito, né? E a minha outra pergunta para o Senhor era se eu ainda ia ser usada na mão de Deus, sabe? E Deus me respondeu as 3 perguntas, usando pregadores e profetas diferentes. Que era no meio desse povo que Ele ia me usar, que aqui era o meu lugar e que Deus traria alegria ao meu coração novamente. E aí 2 anos depois, então, né, conheci meu esposo, através do ministério da igreja, tinha um programa na rádio que era Louvor da Garotada, meu esposo que apresentava, e ele me chamou para ajudá-lo a apresentar o programa Louvor da Garotada, porque eu dava aula na escola dominical para as crianças. E aí, né, os flertes aconteceram, aí a gente começou a namorar, 6 meses depois ele me pediu um casamento, 1 ano depois nós casamos, completei aí 15 anos de casado, 2 filhos, e estou na Assembleia de Deus, e ali as promessas que Deus fez desde a minha adolescência têm se cumprido. Então eu falo que obedecer ao Senhor é a certeza da bênção de Deus. Pode doer no momento, a gente pode não entender. Sabe quando você fala não para o seu filho, não coloca a mão na tomada? Ele não entende o porquê. Ele não consegue mensurar a consequência. Porque para ele é inofensivo olhar a tomada de fora, ele não sabe o que tem dentro. É obedecer sem entender. É obedecer confiando que o meu pai sabe o que está do outro lado. Meu pai sabe que se eu colocar a mão eu vou tomar um choque. E esse ato de obediência talvez tenha sido o que mais marcou, sabe, a minha história, a minha trajetória. Que hoje eu olho para trás, se eu não tivesse obedecido a Deus, e comigo Deus é muito 880. Deus não alisa comigo não, é 880. Se eu não tivesse obedecido, talvez eu teria colhido consequências e talvez a minha vida teria saído dos caminhos do Senhor, enfim, algo nesse sentido. E aí é muito sobre isso, né? Então, batizei na Filadélfia, meu batismo foi aceito na Assembleia, né? Membrei na Assembleia, estou na Assembleia, então é isso, é um pouco disso tudo, né? E ali na Assembleia já servi a Deus como regente dos jovens, professora de escola dominical, sou até hoje, né, dos jovens e dos irmãos. Sou intérprete de Libras, então já dou aula gratuita de Libras na igreja, no Ministério de Libras. E agora, pela graça, bondade, misericórdia, benevolência do Senhor, estou nesse projeto da Ousada Ser, encabeçado pela esposa do nosso pastor, pela irmã Tânia, onde Deus revelou para ela esse projeto de cura emocional de mulheres. Sim. E revelou as autoras em sonho para ela. Eu um pouco resistente, né? Mas Deus, eu não tenho capacidade, né? Mas é Deus que capacita quando Ele chama, literalmente, assim. Eu falo que quando eu leio o meu capítulo, eu falo, meu Deus, isso saiu de mim, Senhor. Isso foi a sua mão, na minha mão. Deus, isso foi o Senhor purinho através de mim, sabe? E eu jamais poderia imaginar no processo de escrita, que foi no início do ano passado, que eu viveria o que eu vivi ao longo do ano passado. Porque nunca foi ambição, nunca foi desejo por cargo, poder, título, sabe, Fernanda? Eu sou muito, muito ciente de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é pela misericórdia do Senhor. Não é pelo braço da minha força, pela minha inteligência. Eu falo, eu sou esforçada, sou estudiosa, mas é o Senhor que faz por mim, não sou eu, sabe? É o Senhor que capacita, é o Senhor que dá... Que direciona, que Exatamente. faz a gente assentar em mesas que talvez fossem inimagináveis eu sentar, sabe? Quando eu olho para trás, a minha trajetória, sabe? Eu falo, Deus, seria inimaginável aos olhos humanos eu chegar aonde o Senhor me permitiu chegar. E quando eu recebi o convite em agosto para setembro para compor a chapa da UAB, eu resisti, eu temi. Falei, não, acho que não é para mim, não. Com aquele medo de desviar do foco, medo disso entrar no meu coração, medo disso me desvirtuar do que realmente importa, que é a minha família, que é servir a Deus na minha igreja e tudo mais. Porque acaba se destacando. E aí o medo de ser corrompida, sabe? Ser corrompida pelos valores desse mundo, que é
poder, ambição e dinheiro. E eu tenho muito medo, sabe? Eu falo pro Senhor, Deus, se for para me perder, me leva antes. Se for perder minha salvação, me corromper em alguma coisa, sabe? Porque... E o pior de tudo é envergonhar o nome do Senhor, né? É isso. É isso. Explica um pouquinho, né? porque às vezes quem está assistindo não entende um pouco desse processo. Por exemplo, você é uma advogada, Isso. ok? E aí existe 2 em 2 anos? 3 em 3 anos, o mandato de 3 em 3 anos. Isso. Então existe a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E em Sinop Isso. tem uma subseção. Subseção, isso. E a sexta, se não me engano? Sexta subseção. Isso, é por ordem de criação do Estado. Exatamente. Né? E aí, de 3 em 3 anos, é eleito, então, um presidente. Presidente e o restante da chapa. Vice-presidente, secretário, tesoureiro e enfim. secretário adjunto. Mas, assim, na visão de quem vê de fora, logicamente o presidente é um primeiro nome a ser dito. Mas o vice-presidente tem a sua importância também, nesse caso, né? É como o presidente do Brasil e tem o vice lá. Aconteceu alguma coisa, uma viagem, uma situação, a pessoa... Uma substituição, isso, é necessário. Hoje, então, a presidente é a... O presidente é o Dr. Reginaldo Monteiro. O Reginaldo é o presidente. Isso. E você é a vice. Vice-presidente. É a vice. Exatamente. Vocês concorreram contra quem? Em Sinop teve 3 chapas. Nunca aconteceu isso na história da sucessão. Foi concorrido, então. Foi concorrido. Tivemos 3 chapas. Uma das chapas estava encabeçada pelo Dr. Sgarbi e Dr. Luiz Aranda, advogados maravilhosos, boníssimos, que eu admiro e respeito demais. E a outra chapa encabeçada pela doutora Angelisa Segura, esposa do Dr. Marcelo Segura, e a doutora Marilene Pereira. São pessoas também do nosso convívio, né? E os demais integrantes da chapa. Sim, sim. E aí, quando eu recebi o convite, eu disse não e travei. Mas algo ardeu no meu coração. E aí, eu e meu esposo levantamos 30 dias de jejum e oração lá em casa. Eu já tinha dito não. E eu levantamos 30 dias de jejum e oração. Para ter uma confirmação. E eu me isolei, sabe, do processo. Porque já estava começando as visitas aos escritórios, burburinho, aquela pré-campanha, sabe? Reuniões aqui. Porque você precisa fazer as composições, quem vão ser os nomes da chapa. Então você começa a fazer reuniões, né? Então quando eu disse não, eu me isolei. Me isolei para realmente ouvir a voz de Deus. Eu fiz 30 dias de jejum e oração nas madrugadas. E eu pedindo para Deus, Senhor, eu só vou se, primeiro de tudo, eles têm que voltar a fazer o convite, porque eu não vou atrás. Se for da tua vontade, vai voltar o convite para mim. Segundo, meu esposo, que lá em janeiro falava assim, ó, chega de OAB, viu? Vamos voltar aqui pra dentro de casa, vamos cuidar da nossa casa. Ele tava muito assim. Porque eu vinha de um cargo estadual, no Conselho Estadual. Sim. Então eu vinha de todo mês ir para Cuiabá, muitas reuniões na OAB, na seccional de Cuiabá e tal. Então o William falou assim, não, agora chega, agora vamos sossegar um pouco em casa. Sabendo disso, ele falou, se ele concordar... Eu falei, ele tem que concordar. Aí é de Deus. O convite tem que voltar, entendeu? Então assim, para começar isso daí. E o senhor tem que confirmar na palavra. Se o senhor não confirmar, essas 3 coisas, eu e 3 provas com Deus, né? Sempre, tô fora, se não der. Sempre assim. Se não der, tô fora. No último dia da campanha, Deus fala comigo em Mateus 6:22, que fala assim, não se acende uma candeia para colocar embaixo da cama. Antes se coloca em cima do monte, do osteiro, para iluminar a cidade. E aquilo ardeu meu coração. E eu entendi que eu sou luz. Deus me fez luz, né? Nós somos luz e sal da terra. Sim. E a luz, ela não é para ficar escondida. A luz é para ser colocada no alto. Então, o que Deus falou comigo é que Deus me colocaria em lugares altos. E aí Deus me trouxe à memória uma palavra de uma mãe de uma amiga minha que mora em Cuiabá. E a Tirone falou para mim há uns 3 anos atrás, filha, Deus vai te colocar em lugares grandes, você não imagina. Deus vai te colocar em lugares grandes, porque Ele quer falar através de você. E quando Ele fala que Ele quer falar através de você, é através da sua postura, através do que você fizer, através dos nãos que você vai dar onde você estiver, para mostrar a diferença. Sim. E sabe aquela coisa que você fala assim, Deus, se for da tua vontade, o Senhor traz a memória, se não for, lança no mar de esquecimento, né? E nesse dia, nessa madrugada, eu não consegui dormir mais, depois das 3 da manhã eu não dormi mais, porque aquilo para mim, assim, foi muito audível a voz do Senhor através da palavra. E aí Deus foi me revelando que Deus me colocaria em lugar alto. Então eu falei, beleza, Senhor, eu entendi que talvez o seu sim tá aqui, mas as outras 2 coisas têm que acontecer. Eles têm que voltar a me fazer o convite e meu esposo tem que mudar pro coração. Sim. E eu não tinha falado nada com ele sobre isso. Só falei que eu ia fazer 30 dias de jejum e oração. E aí teve um dia que eu fui convidada para uma reunião, no outro dia às 10 da manhã. Eu falei, olha, vamos ver. Se der certo eu vou. Eu tenho um cliente no mesmo horário, se eu conseguir desmarcar, enfim, tal. Eu não liguei pro cliente. Bem tomé assim, se for da vontade de Deus, Ele vai ou desmarcar. o cliente vai desmarcar, ou vai acontecer alguma coisa para eu estar liberada às 10 da manhã. 9h30, eu tô na minha sala, toca a campanha do meu escritório. Eu tô passando por aqui, será que a doutora Mara pode me atender antes? Eu atendi o advogado 9h30.
10h05, estava liberado. Liguei pro Dr. Reginaldo, falei, Regi, tô indo pra reunião. Cheguei lá, falo assim, estava pronta a reunião. Estavam todos na mesa, todos, né, da nossa chapa, do nosso grupo, né, da UAB e tal, todos organizados ali, para decidir os nomes. Precisava decidir os nomes, precisava começar a campanha efetivamente. E quando eu cheguei, todo mundo bateu na mesa, fez um alvoroço e tal, não sei o quê. Chegou a nossa vez. E eu assim, né, o que tá acontecendo, né? Porque eu não tinha recebido o convite novamente ainda. E aí todos foram falando e foram me convidando e, claro, aquilo tocou meu coração, porque era a segunda resposta. E eu comecei no WhatsApp, amor, fala comigo. Amor, o convite é pra ser vice. Amor, e aí? E o William não respondia o WhatsApp, não respondia. E todo mundo querendo minha resposta. Eu falei, calma que eu preciso de uma resposta, calma. E o William não atendia. De repente veio um áudio de 10 segundos, tá favoritado no meu WhatsApp. O áudio do William foi assim, amor, a decisão é sua. Mas se você colocar seus cavalos na frente, eu vou pegar os meus, vou colocar na retaguarda e nós vamos. Então eu entendi que eu tinha o aval do meu esposo. Pronto. Que eu ia colocar meus cavalos na frente, ele ia ficar com os dele na retaguarda. Na retaguarda cuidando das crianças, na minha ausência, nas reuniões, Sim. me estruturando para que eu conseguisse Claro. ir. E aí eu chorei ouvindo o áudio, a hora que todo mundo viu eu chorando assim, e todo mundo já tinha entendido que a resposta era assim. Então foi uma campanha muito árdua, muito dura, assim. Eu nunca tinha lidado com uma campanha eleitoral, embora eu tivesse sido vereadora mirim, mas nada se compara, né? Um pleito eleitoral e tudo mais. Mas a certeza de que eu estava no lugar onde Deus queria que eu estivesse, Deus me deu testemunhos durante os 40 dias de campanha. Era conversa com uma advogada, era uma outra situação, era uma oração da manhã. Deus confirmava que eu estava no lugar certo. Então eu não estava preocupado com o resultado, Fernando. Eu tinha certeza que o que Deus tinha para mim era a campanha. Depois disso era consequência. Era um sabe? passo de cada vez. Era isso. Deus queria que eu estivesse na campanha, irradiando luz na campanha. Depois disso. E pela graça e bondade de Deus, logramos êxito no pleito. Estou aí vice-presidente da UAB, né, na gestão agora que começou esse ano até 2027, para exatamente isso, ser luz onde Deus me colocar, cuidar da classe, que é o que eu já faço desde o dia 1 da minha advocacia. Eu amo o sistema UAB, eu amo gerir a classe, trazer benefícios, cuidar da advocacia. E enquanto Deus me permitir e aonde Deus me colocar, né? Então por isso que eu falo que quando eu escrevi isso aqui, eu não imaginava que eu ia viver profissionalmente algo tão grandioso em outubro. Porque o meu capítulo é servir a Deus na sociedade profissionalmente. Quando eu escrevi, eu jamais imaginava que a Maiara, advogada profissional, serviria a Deus não só através da advocacia, mas para a advocacia, Sim. servindo a advocacia em si, que é a minha profissão. Não tinha nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Era zero possibilidades. A nossa candidata natural era a doutora Xenia Guerra à reeleição. Então ninguém imaginava que o cenário ia mudar do jeito que mudou e que eu viria para a vice-presidência, entende? Então eu falo que Deus já sabia de tudo. Deus já sabia quando revelou o meu nome para a irmã Tânia, Deus já sabia quando revelou sobre o que eu ia escrever, sobre o papel da mulher cristã na sociedade, através da profissão, quanto a gente serve Deus através da nossa profissão. E quando eu falo profissão, sua profissão pode ser faxineira, você faz com excelência, Deus se agrada. Sua profissão pode ser limpar um carro, se você faz com excelência, as pessoas sentem a presença de Deus no que você faz. Justo. E a minha profissão é advocacia, mas eu jamais imaginei que eu servir a Deus através da minha profissão seria algo tão grandioso, sabe? Mas Deus já sabia, né? Então a escrita do livro foi no início do ano, o lançamento foi em dezembro eu já estava, né, com o resultado das eleições em mão, que foi em novembro. Então quando lançou esse livro, tudo fez sentido, sabe? Quando lançou esse livro eu falei, Qual que é o meu título? Deus, Mulheres Curadas para Servir. Então é um livro que fala de cura emocional e serviço. Então, os papéis da mulher servindo, serviço no lar, a sua casa, o seu esposo, os seus filhos, o serviço no reino de Deus, na igreja, nos cargos da igreja e o serviço na sociedade, através da profissão que as mulheres exercem hoje em dia. Quantos capítulos tem? São 7 capítulos, 7 autoras, então pessoas assim, competentíssimas, que Deus nos usou e nos aproximou. Então, a irmã Tânia, esposa do pastor Tiago Della Della Rosa é que a organizadora. Que já foi meu pastor, Olha aí. inclusive, né? Ela é organizadora e ela escreve o capítulo sobre servir a Deus no reino, servir a Deus dentro da igreja, né? Na organização religiosa. E o meu capítulo, então, é o servir a Deus na sociedade através da profissão. E esse é isso. livro tá Esse livro é para sua esposa, para a maravilha. Edneia, minha amiga. E se alguém que está assistindo automaticamente gostaria de adquirir, quanto custa, aonde se compra o livro? O livro ele é vendido
totalmente sem fins lucrativos, o custo é R$ 25, que é o custo mesmo dele. Você encontra com qualquer uma das editoras, então pode entrar em contato comigo pelo meu celular, no meu Instagram, no WhatsApp, enfim, qualquer uma das redes sociais minha, eu tenho à venda, ou na própria Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na Semirades, ou na ASB, ou na Secretaria-Geral da Igreja. Tá lá esse livro para vender. Que legal, que legal. E é isso, assim. Então, a história da Maiara é um pouco disso, sabe? Não tem como falar da Maiara sem o Senhor, sabe? Meu casamento veio do Senhor, a restauração do casamento dos meus pais, eu ter conhecido Jesus, hoje o relacionamento que eu tenho com todos os lados da minha família, os meus filhos foram promessa de Deus. Quando nós pedimos a Helena ao Senhor, né, Deus nos concedeu. Quando eu pedi ao Senhor se era para eu ter ou não outro filho, sabe? Deus nos revelou em sonho o Henrique. Então eu falo que a vida do cristão, ela não é isenta de lutas, ela não é isenta de batalhas, mas ela é a certeza da vitória com Deus e é a certeza de um grande testemunho a contar. Eu falo que todo cristão tinha que escrever um livro, Amém. deixar um legado na vida. Tem pessoas que assistem, logicamente, o programa, o bate-papo, tanto pela televisão quanto pelo YouTube, e talvez estão vivendo aquela situação de não querer esperar em Deus. Ou toma... Aquela questão, eu tenho que tomar decisões, eu tomo decisões por mim mesmo, pelas minhas emoções, eu não busco a presença de Deus, eu não busco a vontade de Deus para a minha vida. Qual que seria o teu conselho? Automaticamente orar, buscar a presença de Deus, mas como fazer isso? Como que você lidou com essas questões? Por exemplo, você foi lá, 30 dias de jejum e oração para ter uma resposta, você pediu as 3 possibilidades de respostas ali, mas tem pessoas que elas não têm essa... Não tem essa paciência, digamos assim, de ouvir a voz de Deus. E toma talvez decisões erradas, precipitadas, se frustra, e aí vem a mágoa, vem a tristeza, enfim, e aí automaticamente uma bola de neve vai se fazendo e a pessoa vai indo cada vez mais para longe do Senhor, ou talvez mais para fundo de um poço, por exemplo. O que seria a dica para essas mulheres que estão assistindo? Olha, para você solteira, acalme seu coração. Aprenda a esperar no Senhor. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente a sua carência, os dias de solidão, as noites inquietas que você clama a Ele por um companheiro. Mas esperar nele sempre é o melhor caminho. E do nada, do dia para a noite, Ele faz nova todas as coisas e a pessoa que Ele tem para você vai aparecer da forma mais inesperada do mundo e vale a pena ser fiel. Eu sou prova dessa fidelidade. Prova de uma obediência dolorida. Não foi fácil obedecer ao Senhor, mas eu colho frutos hoje, né? Casada há 15 anos com meus filhos, com a minha família. Para você que é casado e às vezes busca uma orientação do Senhor, creia que Deus fala, Deus responde. Deus usa várias formas a falar, mas a principal e a mais poderosa delas está ali na sua mão, na sua casa, que é a Bíblia, que você pode acessar através do seu celular, através do computador ou através da forma física da palavra de Deus. Deus fala através da palavra. Quando Deus nos deu o modelo de oração, é para que nós aprendamos a ter um relacionamento com Ele. Então, a gente só ouve a voz de Deus quando a gente se relaciona com Ele. A gente só conhece o Senhor quando a gente se relaciona. Então, Deus quer te ouvir. E te ouvir como você fala com as suas amigas. Fala com o Senhor. Fala o que está no seu coração, seus medos, seus anseios. E depois que você falar com Ele, permita-se passar um período em silêncio. Abra a palavra de Deus, mas silencie as vozes externas, celular, tira para longe, para que você ouça a voz dele através daquela passagem bíblica, através daquela mensagem. Porque às vezes a gente só lê a Bíblia lendo e não meditando para ouvir o que Deus quer nos falar através daquilo. O que aquilo faz sentido na minha vida? Eu nunca mais vou ler a parábola da candeia sabe, para mim mudou. E olha que eu já tinha lido várias vezes a Bíblia inteira, eu já tinha lido várias vezes essa parábola da candeia. Mas aquele dia, Deus me fez candeia. Deus me fez candeia. A palavra foi para mim aquele dia. Então, Deus quer falar com você. Busca a orientação do Senhor. Não tome decisão sem o aval do Senhor. Existem outras situações, de forma macro, que a Bíblia nos orienta a procurar conselheiros. Então, seu esposo é o sacerdote da sua casa. Não tome decisão sem o aval do seu esposo. O seu pastor é o seu guia espiritual. Ele é o sacerdote espiritual das ovelhas. Então, para algumas situações, é prudente sim buscar um aconselhamento pastoral, saber se é momento de se fazer ou não fazer alguma situação, algum negócio, alguma situação. E entenda que
sempre há alguém que está esperando uma palavra sua. Você sempre pode ser bênção na vida de alguém. Você pode mudar a vida do outro. E Deus fez cada um de nós com um propósito. Deus quer nos usar. Amém. E Deus tem pressa para nos usar. Sabe, essa pressa ficou muito latente na minha vida no ano passado. Deus tem pressa para nos usar. Talvez eu, Maiara, queria o quê? Viver a minha advocacia, cuidar dos meus filhos. Estou com um filho de 2 anos, uma de 8. Cuidar da minha vida, do meu casamento, dos meus filhos, do meu escritório, que já dá bastante serviço, gerir um escritório, gerir pessoas. Mas Deus tem tanta pressa com a humanidade, em salvar a humanidade, que Deus tem pressa conosco. Ele poderia usar uma jumenta, como Ele usou? Sim, mas Ele nos escolheu. Por amor a nós, Ele quer nos usar. Então, olha que lindo, eu sou parte do plano perfeito da salvação de Deus para esse tempo. Deus chamou o Fernando nesse tempo para ser parte do plano da salvação dele para a Terra, através desse podcast, através de quem está assistindo no programa da TV. Então, eu entendi muito isso quando eu recebi o convite, quando eu fui aos pés do Senhor para que Deus, meu Deus, eu vou escrever sobre, como que eu vou escrever sobre cura emocional, sobre serviço cristão, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a gente aprende pro vale, né? A descer mesmo na presença de Deus para que fosse inspiração divina e não a Maiara por si mesma escrevendo. Que alguém que vai ler vai ser tocado, né? Tem que ser o Senhor falando, não pode ser eu, Maiara, sabe? Eu só levo o nome no capítulo, mas tem que ser o Senhor falando através do que eu escrevi, sabe? Então, depois de tudo, o que Deus ainda quis fazer através de mim, na sociedade, através da advocacia, através da UAB, então eu falo assim, Deus tem pressa, sabe? Deus tem pressa. Então, Ele permite nós usufruirmos dessa vida que Ele nos deu para servir a Ele. Então, olha que Deus bondoso. Ele me fez para servi-lo, mas Ele me permite usufruir no meio do caminho, ter filhos, ter amigos, né? Não, ganhar dinheiro. A gente sempre aprende que o Senhor não chama ninguém que está desocupado. Não. Ele chama quem está... É no meio da ocupação. Você está ocupado, fazendo isso, fazendo aquilo, Ele gosta, Ele chama. É isso aí. E automaticamente você não serve o Senhor a partir desse título de vice. Você serve o Senhor lá da época que você ainda frequentava lá, Filadélfia, ajudava. E automaticamente foi degraus, né? Foram acontecendo situações. É um processo. Chegou na Assembleia, ajudou, departamento A, B, C, D. Quantos cultos você fez? Libras. Quantos cultos? Você tem ideia? Não tenho ideia. Uns 2, 3? Não, foi muito mais. Muito mais? Foi muito mais. Então, quantas pessoas não foram abençoadas, edificadas através da sua vida, fazendo sinais? É isso. As libras, né? É isso. E aí o Senhor foi te dando. Eu falo que Deus nos deu talentos e a gente precisa multiplicá-los para Ele. Então, se Deus já me deu uma aptidão natural, né, da linguagem, já me deu uma aptidão natural de falar com as mãos igual um povo, igual eu tô aqui. Então, o que eu preciso fazer? Aperfeiçoar esse talento. Ao invés de enterrá-lo como servo inútil, não, eu preciso multiplicar, fazer esse talento render, então, para a obra dele. É que as pessoas às vezes acham que, fazer só aqui, por exemplo, estou num culto fazendo ali libras, né, os sinais. Você está abençoando alguém que não está entendendo aquela palavra. Com certeza. Olha a situação. É igual aquela pessoa que vai fazer simultaneamente a interpretação, no caso, para o inglês. O pastor é americano e alguém está traduzindo para o português. Então, quem está ouvindo e não conhece o inglês, aquele inglês não faz sentido. Mas o intérprete em português faz sentido. Totalmente. Então, ele está sendo um canal de bênção naquele culto para alguém ouvir aquela palavra que naquele dia vai trazer uma revelação tremenda. Com certeza. Que vai salvar alguém. Uma alma vale mais que o mundo, imagina. Exatamente. E assim, o seguinte, eu penso sempre nisso. Você vai ser fiel no pouco. É isso. E o Senhor vai te colocar lá no muito. É Ele que coloca os reis e Ele que tira as possibilidades da pessoa ser rei. É Ele que levanta e é Ele que abate, não é verdade? É exatamente isso. Então, o que eu aprendo com a tua vida, com o teu testemunho é o seguinte, aquilo que Deus te dá naquele momento, seja fiel naquilo. É isso aí. Porque daí, se for fiel, o Senhor, pera lá. Ele foi fiel. Ele acrescenta um. Agora, né? Se você foi fiel indo de bicicleta para a faculdade e depois uma drinzinha sem documento que caiu. Ainda bem que está prescrito, né? Todas as infrações de trânsito estão prescritas. que estava que caía a corrente e você não desanimou sobre isso. Você continuou. Então, a sua própria vida, aquilo que você viveu nos seus dias, é um testemunho para alguém que talvez tem uma dificuldade e aquela dificuldade impede ela de fazer algo. Paralisa, né? Paralisa. É fazer o melhor com as condições que você tem.
que daqui a pouco Deus vai te dar mais condições para você fazer ainda melhor. Porque se você tivesse paralisado e isso. parado a tua faculdade por Se eu questões tivesse visto de... como empecilho, porque era longe, eu morava no Botânico, fazia faculdade lá, né, no que era o Porto, lá na ida dos condomínios. Era longe, tinha que atravessar a cidade de bicicleta e se eu usasse as circunstâncias, né, para justificar, para muitos estava mais do que justificado. Realmente, uma moça, né, jovem, de bicicleta, de noite, eu voltava às horas da noite, perigoso. No outro dia, 7 horas da manhã, tinha que estar batendo ponto no CGF. Cancela essa faculdade aí. Isso, deixa para depois. Então, eu falo que encarar os desafios e fazer com o que você tem. O que você tem na sua mão? 5 pães e 2 peixinhos, faça o melhor que o resto de Deus vai fazer. E às vezes são aquelas questões, né? A faculdade, assim, em si, não tem nada espiritual. Fazer um curso, tem alguma coisa espiritual? Não, não tem. Na faculdade ali, em si, não tem nada. Se fosse uma teologia, talvez, até teria. Mas, com certeza, nos dias da faculdade, a gente talvez poderia entrar num assunto aqui, vai muito tempo, mas talvez uma aluna lá, um aluno, você foi instrumento de Deus para falar com esse aluno ou uma aluna no curso. Talvez foi. E aí Deus já se agradou por eu estar lá. Não é verdade? Né? Então, cada passo que você foi dando sim, foi dando o teu sim, Deus foi sendo glorificado na sua vida. Não é verdade? Então, que não vemos desanimar nas situações que estamos. Às vezes, vivendo numa casa humilde, hoje talvez você vive numa casa melhor, mas talvez você vindo para Sinop, lá no começo sua mãe, né, mãe solteira, aquela coisa toda, era uma casa mais humilde. Totalmente. E ela não desanimou, foi para Jesus. Não. Né? E hoje colhe aí frutos, né? Os 3 filhos bem casados, formados. Ela e meu pai hoje estão pastoreando uma congregação. É uma promessa que Deus fez há 20 anos atrás na vida do meu pai, hoje se cumpriu, ele é pastor. Então eu falo assim, a vida do cristão é uma vida intensa de testemunhos, de bênçãos de Deus. Não tem um dia que Deus não fale com a gente e não confirme os nossos passos, né? Então é muito sobre isso. Então às vezes quem vê a Maiara lá na vida profissional, olha o viés da Maiara advogada, né? Advogada de sucesso, vice-presidente da UAB. Toda bem arrumada. Bem arrumada, fardada, como eu falo, eu tô fardada de advogado, né? Mas por trás daquela Maiara tem realmente o propósito da Maiara estar na Terra. De talvez da mãe da Maiara não ter abortado ela 36 anos atrás, de ter vindo para Sinop, de Deus ter permitido tudo que aconteceu na vida da minha mãe, todas as dificuldades, todas as lutas, para que eu chegasse até aqui. Então eu sempre falo assim que até o ramo de atuação da minha advocacia, eu sempre quis atuar apenas para empresas na área contratual, sabe? Sempre foi minha escolha, mas Deus sempre me puxando para o direito de família. Por quê? Porque é no lugar da nossa dor onde Deus quer nos usar. Sim. O meu maior testemunho é na minha família. É no casamento dos meus pais, é no meu nascimento fora do casamento. Eu sou parte de uma família reconstruída, que é as modelos de famílias atuais, né? Um divórcio que já vem com filho, enfim. Minha mãe era mãe solteira, já tinha um filho dentro de um casamento novo, né? O meu testemunho de vida pro meu casamento, como Deus deu meu esposo para mim. Então, eu falo que não tem como. Deus quer nos usar no lugar da nossa dor, no lugar do nosso testemunho. Aquele lugar que o Senhor te tirou, te curou. Me curou, me forjou, me amadureceu, me deu entendimento. Você então, tem todas condições agora de falar sobre isso. Exatamente. Então eu falo assim, eu escolhi advogar para empresas, mas Deus escolheu que eu advogasse para a família. Então, cada vez que entra em contato com um cliente novo para agendar uma consulta e a minha assistente tria o assunto, é direito de família, é o Senhor que está mandando. É alguém que Deus mandou. Porque eu quase não divulgo. Por quê? Porque eu sei que é propósito do Senhor. Eu sei que é o que Deus quer fazer através de mim, né? Então, e é sobre isso. É onde Deus te colocou. Deus quer te usar onde Deus te colocou. Deus te colocou na UAB, Deus quer te usar lá. Deus te colocou para você ser professor da IBD, Deus quer te usar lá. Deus te colocou para você dar uma palestra gratuita para uns alunos na escola, Deus quer te usar lá. Alguém vai ouvir aquela palavra e vai ser transformado. Nós não fazemos conta, eu sempre digo isso. Quantas pessoas já orou, já conversou, já abraçou, Quantas pessoas? Quantas? Não dá para saber. Não tem como saber. Em quantos cultos, em quantas palavras você já liberou e pessoas foram abençoadas e transformadas pela sua vida através do Senhor, obviamente, não nada de nós mesmos, nós não fazemos conta. Eu sempre conto isso. Quantas vezes eu já preguei, ministrei e depois de anos a pessoa falou, Fernando, aquela palavra que você me disse mudou a minha vida. Eu falei, qual palavra? Como que eu vou saber o que Deus usou minha boca para falar aquele dia? Não tenho ideia. É isso aí. Deixa eu perguntar, quem é Jesus para Maiara? Meu tudo, meu fôlego de vida, a razão do meu existir. É a graça, é tudo. Uma pessoa sem Jesus é o quê? Inexistente.
Não tem como falar que você existe ou coexiste ou vai fazer algo sem o Senhor. Nada, 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 nada. Tudo, absolutamente tudo que eu sou, que eu tenho, que eu faço, que tudo que é de bom em mim é o Senhor. Tudo que é de ruim em mim é onde falta o Senhor, né? Aquela que eu preciso buscar todos os dias melhorar, né? Então, se ainda há algum resquício, porque aqui nós não alcançaremos a perfeição, apenas com o Senhor no céu. Então, todos os dias é crucificar a velha Maiara para que o Senhor resplandeça através da Maiara, crucificar as emoções humanas, as razões humanas para que o Senhor fale através da Maiara. É fácil? Não é fácil, é bonito falar aqui, né? Mas não é fácil isso, Fernando. Na hora que vem o insulto, na hora que vem a raiva, na hora que vem a traição, na hora que vem... Não, nós somos humanos. Humanos tentando, né, alcançar o céu, né, ser moldados aí à imagem de Cristo. Mas se não for o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, talvez eu nem estivesse aqui, né? Amém, verdade. Nem eu estaria aqui. Não é? O Senhor me alcançou um dia. Isso aí. Até eu contava antes para você aqui, antes de nós começarmos a gravação. Logicamente, eu vivi na Assembleia de Deus 10 anos da minha vida. Então, aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, né? Num culto digo saudoso porque lembro dele em vida, obviamente, nos cultos, né? Pastor Edson Balint, então, aquele culto que eu fui para frente ali, ele fez a oração, eu aceitei a Jesus e comecei a caminhar. Então, eu tenho uma trajetória muito grande. O pastor Tiago foi meu pastor, já viajei com ele para o Nordeste, 30 dias no campo missionário, conhecendo cada dia uma cidade, cada dia num culto, conhecendo os missionários da Assembleia, aquela coisa toda. Então, eu tenho um carinho muito grande, né? Pastor também, já falecido, pastor Sobrinho também. Quando eu fui começar um programa de televisão, chamava Sinop Gospel. Quando eu fui começar um site, também chamava Sinop Gospel. Eu fui no gabinete do pastor Sobrinho, falei, pastor, eu sei que a igreja não é apta aqui de liberação da televisão, tem tudo essa questão aqui, eu entendo, mas eu trabalho numa televisão e surgiu a oportunidade de ter um programa de televisão. Queria que o senhor me abençoasse sobre isso. O que o senhor fala? Ele falou, tá abençoado, vai, pode fazer. Cumpre o ID. E eu ia lá na igreja, fazia as gravações dos cultos, enfim. Fiquei muitos anos fazendo data show no culto dos novos convertidos, da segunda-feira. Da segunda-feira. Colocava uma câmera dentro do culto, porque era aqui na igreja aqui, sede ainda, né, perto do Banco do Brasil ali. E aí nós colocamos o data show fora, porque era muita gente, lotado. Para fazer a projeção do culto. A projeção do culto dos novos convertidos. Ali ao ar livre com cadeiras. Exatamente. Muitos anos eu ajudei ali. É uma alegria ter conversado com você, tá? Foi um já privilégio te conheço mim, um pouco, obrigada. já, sua família, o William e a criançada, né? E agradeço muito por você ter feito, ter aceito o convite de estar aqui, tá? Imagina, o privilégio é todo meu, que Deus continue abençoando sua vida, que você continue multiplicando e levando a palavra através de iniciativas como essa, assim. Falo que hoje nós temos vários meios de alcançar as pessoas e o ID do Senhor, ele pode ser feito, inclusive, a partir da tecnologia e, assim, a gente precisa ter mais testemunhos. Eu sinto falta hoje de culto de testemunho. Assembleia Raiz, lá atrás, tinha culto só de testemunho. Culto inteiro, 2 horas, o irmãozinho lá na frente testemunhava, voltava, via outro. E quem ouvia isso, coração queimava. Exatamente. Por quê? Porque renova a esperança, né? Enquanto o Provérbios fala lá que a esperança demorada adoece, enfraquece os ossos, né? A boa palavra nos dá ânimo, esperança para continuar esperando e crendo que Deus vai livrar, que Deus vai fazer. Então, a gente precisa ter testemunho para fortalecer o coração, para fortalecer, né, a saúde dos nossos ossos, para continuar esperando. Se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Vai acontecer comigo. Vai. Se Deus respondeu, se eu orar e jejuar, Deus vai responder também. Vai. E isso faz Deus agir, porque quanto mais você se relaciona, quanto mais você busca, encontra, pede, recebe. Amém. Né? Então, bate a porta, abre. É isso aí. Então, eu quero agradecer mesmo e que cada pessoa que ouviu e que assistiu possa ser edificada um pouquinho, né, pela trajetória da Maiara. Amém. O nosso desafio, e não é tão desafio assim, no final, quem senta na poltrona faz a oração final. Amém. Vamos orar, então. Que você possa liberar uma oração aí para quem está assistindo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo Senhor ter preparado essa data, esse horário, para falarmos, Senhor, de tudo que o Senhor já fez,
tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas e através de nós. Pai, eu quero te agradecer por esse programa, pela vida do Fernando, do seu filho, de todos os envolvidos nesse ministério. Quero te agradecer, Senhor, por essa visão que o Senhor deu ao seu filho, de levar a palavra através de testemunhos de vida, Senhor, a tantas vidas. Pai, eu quero te pedir agora uma bênção especial sobre a casa dele, sobre a sua família e também, Pai, a cada pessoa que vai nos assistir, nos ouvir, que vai ser edificada através de tudo que nós conversamos aqui. Pai, que o Senhor vá, Deus, ao encontro de cada coração, que o Senhor dê ânimo àqueles que precisam de ânimo, fortaleça aqueles que precisam de força, Pai, dê coragem àqueles que precisam tomar uma decisão, que o Senhor entre com a resposta, com a providência, com a cura, com a provisão, Senhor, em cada lar, de cada família, de cada pessoa que vai nos ouvir. Senhor, que tudo que foi falado aqui, que o Senhor, ó Deus, encontre as palavras corretas que vão, ó Deus, tocar cada coração. Para uns o início, para outros a metade, para outros o final, mas o Senhor sabe o que cada um precisa. Senhor, em nome de Jesus, que tudo o que aconteceu aqui seja para a tua honra e para a tua glória, e que cada pessoa que vai, ó Deus, nos assistir, sabe lá Deus quando, seja edificado, como se estivesse assistindo hoje, nesse exato momento. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Minha amiga, Amém. obrigado. Deus abençoe você e sua tudo. casa também. Amém. Amém? Amém. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.